Ok, vamos lá, pessoal. Então hoje a gente vai revisar e expandir o conteúdo da aula anterior, que a gente falou, fez a introdução sobre o que são ponteiros. Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre teoria da computação e eu preciso que vocês prestem atenção para a gente entender a motivação e o porquê das coisas serem como são, tá? Então vamos lá. Quando o teu programa organiza os dados na memória, as variáveis que ele utiliza estão organizadas, existem dois espaços onde essas variáveis estão organizadas. O primeiro espaço se chama stack e o segundo lugar em que ele organiza essas variáveis se chama heap. Então, a stack é a memória vou chamar assim, memória de escopo, tá certo? Memória de função. E a heap, a gente poderia chamar de a memória persistente. Então, como é que funciona? Você tem uma chamada, você tem a main, aí você está aqui a sua main, sua função principal. Sua função principal chama uma função, um print, um scan, alguma coisa. Quando essa função é chamada, essa função recebe parâmetros, variáveis. Então é criado um frame, né, aqui na stack, onde todas essas informações que essa função precisa são empilhadas. Por isso que isso daqui se chama stack. Stack em português é pilha. As informações da memória são empilhadas. Se essa função chama outra função, essas informações são empilhadas. Se essa função chama outra função, essas informações são empilhadas. Conforme ela retorna o resultado, isso é desempilhado. Conforme retorna o resultado, isso é desempilhado. E a stack é essa memória onde normalmente os valores são passados por cópia, normalmente, tá certo? E eles são empilhados e desempilhados. Qual é a vantagem da stack? É uma memória muito de fácil manipulação para o computador, para o registrador, tá certo? Então, para manipular dados, copiar e mandar de um local para o outro é muito rápido, é muito prático. A gente tem uma otimização muito grande. Qual é o problema da stack? O problema da stack surge em dois casos. Quando você precisa de um bloco de dados que seja persistente ou quando você tem um bloco de dados de tamanho considerável. Nesses casos, ao invés de ficar copiando os dados entre as camadas, os dados são copiados para um local que é persistente na memória. E esse local, normalmente é assim, a stack ela é preenchida de cima para baixo, ela vai colocando as camadazinhas aqui da stack, e a heap vai sendo preenchida de baixo para cima. E essa memória persistente, ela não precisa ficar fazendo cópias de um local para o outro, tá certo? Então, desse termo aqui, stack, é que surge aquele site famoso, Stack Overflow, quando você tinha um bloco de dados que era passado entre as camadas e copiado. Muitas vezes isso estourava a tua stack e você tinha um Stack Overflow, tá? Então vamos lá. O Go, ele faz algumas otimizações que a gente vai tentar entender agora. Como é que funciona numa linguagem completamente baixo nível? Eu vou falar aqui dos dois casos. Numa linguagem completamente baixo nível, como por exemplo o C, ou C++, ou o Zig, você consegue decidir onde você vai colocar a sua informação. Se você vai colocar ele na stack ou você vai colocar ele na heap na hora que você cria. Então, por exemplo, quando você está lá em C, você pode dizer, olha, eu quero um bloco de inteiros de 50 elementos. Isso daqui vai para a stack. Ou então você poderia dizer, eu quero um bloco que vai ser 50 elementos. Isso daqui vai para a heap. Então, na hora que você cria,
você já diz onde você quer armazenar. E isso vai para a responsabilidade do programador. Que tipo de informação eu vou manipular? Eu quero que essa informação seja persistente? Não quero que seja persistente? Quero que ela... Então, na hora que ele cria, ele consegue fazer isso. Por exemplo, isso aqui é a sintaxe do C++. O C também é bem parecido com isso, o Zik também é bem parecido com isso. Tá? Então, eu vou para o código agora, e aí daqui a pouco eu volto para cá, para a gente ver alguns exemplos disso daqui funcionando. Semana passada, a gente falou sobre ponteiros. Então, por exemplo, eu disse, olha, se eu quisesse criar uma função incrementa uma variável int value, e eu tentasse fazer value mais 1, aí eu tenho value recebe 5, e aí eu vou chamar incrementa de value, perdão. E aí aqui eu tento imprimir value. Qual é o valor que vai sair desse print bem aqui? Vocês que estavam na aula da semana passada. Vamos lá. Aqui eu vou ter o valor 5. Por quê? Foca aqui para a gente compreender. No Go, e como ele é uma linguagem ali na transição entre baixo nível e alto nível, você consegue escolher o que é que vai ser passado por cópia e o que é que vai ser passado por referência. Ou seja, você escolhe quando os valores vão ser copiados e quando os valores eles vão passar como sendo os dados originais. O padrão de primitivos e estruturas é sempre fazer cópias. Então, quando você faz isso, incrementa, recebe value, esse cara aqui recebe a cópia dessa variável. Essa daqui são duas variáveis diferentes, tá? Então, esse daqui é a cópia desse. Ele vai receber o valor 5, a cópia muda para 6, e quando eu volto, eu ainda estou manipulando o elemento que foi criado bem aqui. E aí o valor é 5. Deixa eu ver se eu consigo, se meu debug está funcionando para a gente debugar aqui. Bora lá, debug. Criei um debug. Vou ligar o potozinho aqui. Eu não tenho o Delve aqui nessa máquina. Mas eu instalo. Cada variável que você cria tem um endereço de memória. Se você quer saber aonde está essa variável na memória, você pode imprimir, fazendo a seguinte impressão. Ele está no %p. Isso daqui me dá o local, o endereço, um ponteiro. Então, o value da main está em %p. E bem aqui eu vou passar onde está o value. Aí bem aqui eu vou mostrar que o value da função está em %p e eu vou mostrar onde está o value. Perdão, não é print ln, é printf. Então vamos rodar esse código aqui enquanto meu debug vai funcionar. Draft.go. Percebe que os dois são locais diferentes da memória? Então, isso daqui está em um local da memória RAM, isso daqui está em outro local da memória RAM. Ou seja, são dois blocos de memória distintos. Eles estão em locais distintos. Então, quando eu altero o de dentro, eu não altero o de fora. Esse nome igual, ele só serve para confundir, porque na realidade são variáveis diferentes. Quando ele chama uma função, ele cria um novo frame na stack e aí preenche a função com os elementos que ela precisa para funcionar.
Então vamos ver se a gente consegue colocar aqui o nosso debug para funcionar. De novo, Potozinho, vamos lá. Por quê? Por quê? Ah, não estou conseguindo. Mas eu já tinha mostrado para vocês, né, o debug uma vez ou não? Vocês não lembram? Não? Então eu vou configurar. Tenho lá no site do TKO, github.com/cenapk/tko, tem como é que configura o debug pro Go. Tá bem aqui, ó. Linguagem C, C++, JavaScript, TypeScript, Go. Então, para configurar, a gente precisa definir esse arquivozinho. Além de instalar o DLP, a gente precisa definir esse arquivozinho. Fechar isso que eu não estou mais usando. Esse launch.json é como o VS Code sabe o que fazer para debugar. Por que meu debug não está aparecendo? Ué, minha telinha de debug não está aparecendo. Deixa eu abrir de novo aqui. cd temp barra fup sandbox. Vou tentar de novo aqui. Abre a pasta errada. Oh, delícia. Estou desastrado hoje. Vamos, meu filho. Pronto, agora é para ir. Eu quero debugar esse código. Eu vou clicar aqui no rodar e debugar e eu vou pedir para ele rodar o debug, mas ele não está indo. Porque vamos instalar o DLV. Hoje estamos funcionou. As coisas mudaram da última versão para cá, mas vamos lá. Bora aqui devagarinho que aí vai funcionar agora. A instalação mudou. Ok. O debug ele permite que a gente veja etapa após etapa onde é que o código está acontecendo. Então, a gente está atualmente nesse pontinho, nessa linha amarela. Ou seja, ele vai criar o value. Eu posso clicar aqui para ir para o próximo passo. Na hora que eu clicar aqui, ele acabou de criar a variável local value, tá vendo aqui? O valor é 5
E aqui a gente consegue ver a pilha de execução. Atualmente eu estou na função main. Aqui eu vou para o próximo passo, que ele vai executar o print, e o print gerou aqui, value da main está em 8148. Agora eu quero entrar dentro da função incrementa, então eu vou clicar bem aqui para entrar dentro da função. Agora ele entrou dentro da função incrementa. Se vocês olharem aqui embaixo, a pilha de execução agora tem duas funções. A gente tem a função main e a função incrementa. E a função incrementa recebeu o valor 5. Aí tá aqui, ó. Agora, quando eu sai. Quando eu tá, é porque eu mudei a posição da coisa. Pera aí. Vou fazer assim, X recebe 3, incrementa X. Pronto, ó, olha como esse código vai ficar legal agora. Acabei de criar um loop aqui safado, de propósito. Aí você pensa, ué, cadê o erro da questão? Vamos ver aqui qual é o erro da questão. Ele criou o valor igual a 5, aí eu mandei ele seguir para frente, ele imprimiu que a main que ele está aqui, e aí ele entrou dentro da função incrementa. Na função incrementa, ele imprimiu o valor está em algum local, incrementou o valor agora é 6, tá vendo? Só que o valor original é o quê? 5. E agora ele cria um X. E aí o que é que ele está chamando? Incremento de X. Na hora que ele chama a função de novo, a função vai ser empilhada de novo. Só que agora vai ser empilhada com qual valor? O valor de X, que é 3. Vamos embora. Eita! O que é que está acontecendo aqui? A função incrementa, chamou a função incrementa, que chamou a função incrementa, chamou a função incrementa e a gente chegou num loop finito. Ele está só consumindo memória e colocando valores dentro da memória. Tá vendo aqui, ó, que eu chamei a função incrementa de novo? Tá? Sai. Deixa eu parar aqui. Não. Travou tudo. Morre. Matei aqui na marra. Então, isso daqui é a pilha de execução. Toda vez que você chama uma função, a função ela é empilhada, executada e devolvida. É empilhada, executada e devolvida. Quando você chamou esse printf bem aqui, esse printf foi empilhado, a implementação do printf foi chamada, está aqui a implementação do printf. O printf chama o fprintf. O fprintf roda esse código aqui, vai chamar o new print e depois um do print. O do print vai empilhar esse código aqui, esse código aqui vai ser executado. O do print vai executar o código do writeString. E aí a gente tem várias camadas que vão sendo empilhadas e depois vão sendo desempilhadas. Então, vamos lá. Já que vocês já entenderam que esse negócio não vai alterar, aí a gente pergunta, como é que eu faço então para alterar um valor? Ao invés de dizer o valor, foco que esse negócio aqui vai dar um nozinho na cabeça, mas vamos lá, se esforça porque é importante. Ao invés de você dizer para ele copiar o valor do inteiro, foca, meu povo. Ao invés de dizer para ele copiar o valor do inteiro, eu vou pedir para ele copiar aonde está esse inteiro. Ok? Ó. Isso daqui, value não é um inteiro? Value recebe 5. Esse 5 está em algum local, por exemplo, na posição 600 de memória. Então, eu não digo para ele, ei, pega o 5 e ele copia o 5 para cá. Então, o value vai ser 5. Eu vou dizer, ei, eu quero passar para essa função, não o 5, mas onde essa variável está na memória. E a gente faz isso colocando o i comercial. Então aqui, ao invés de copiar o 5,
eu copio o 600. Então eu digo, ei, você vai receber um endereço de uma variável. Então aqui ele recebe o valor 600. Ou seja, ele sabe onde na memória está esse inteiro. Então, sabendo onde está esse inteiro, ele pode dizer, ei, eu vou nesse lugar de memória aqui, nesse 600, nesse lugar aqui da memória, no 600, e aumentar esse lugar em uma unidade. Qual era o valor que tinha lá no 600? Tinha o valor 5. Quando eu aumento esse valor em unidade, o que era 5 passa a ser 6. Eu não estou copiando o valor do inteiro. Eu estou copiando, porque ainda é uma cópia, eu estou copiando onde esse inteiro está. Tudo bem? Para esse tipo de comportamento, a gente chama isso daqui em ponteiros. Tá? Por que é que eu falei que o Go ele te permite escolher a abstração? Em linguagens de baixo nível, como por exemplo C, você decide sempre se a tua informação ela está na stack, ela é estática ou ela está na heap, ela é dinâmica, tá certo? Isso daqui é armazenado em ponteiros. Então a gente tem que essa memória é armazenada em ponteiros. E essa daqui não, é armazenada como variáveis normais, tá? Quando você vai para uma linguagem como, por exemplo, Python, Java e Node, super famosa, né? Todo mundo conhece Python, Java e Node. Qual é a estratégia delas? Os primitivos são armazenados na stack. Então, se você cria um inteiro, se você cria um float, se você cria um booleano, é na stack. Mas todo o resto é memória dinâmica. Você não escolhe onde você quer colocar. Se você cria um objeto, se você cria um string, se você cria um vetor, se você cria qualquer coisa, ele sempre vai jogar na heap. Porque isso é uma simplificação de design de linguagem. Então, se é um inteiro, é stack. Qualquer outra coisa, ele vai criar na heap. Como é que o Go faz? Então aqui a gente vai precisar de um pouquinho de atenção para ver os macetes, tá? Quando você cria um inteiro, você cria um inteiro. Tá vendo aqui esse inteiro? Quando você quer pegar o endereço desse inteiro, você pega o endereço desse inteiro. Tá vendo aqui o endereço do inteiro? Quando esse endereço de inteiro foge da função, em tempo de compilação ele identifica, ops, tem uma variável que pegaram o endereço e esse endereço de inteiro está fugindo da função. Então eu vou criar isso daqui como um bloco de dados persistente. E ele coloca isso daqui na heap. Então o Go ele faz uma análise de fuga de escopo. Se o teu endereço foge do local onde ele foi criado, ele coloca isso aqui como alocação dinâmica. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo. Pega inteiro. Vamos pegar aqui um exemplo disso daqui. Se eu retornar x recebe 5, e aí você vai retornar um inteiro, retorna x. Foca pessoal que isso daqui pode parecer estranho, mas isso daqui é a chave para você entender como praticamente todas as linguagens são desenhadas em termos de alocação de memória. Isso daqui é muito importante, tá? Isso daqui é muito importante. Então vamos lá. Eu tenho essa função pega inteiro. Ela retorna um inteiro. Então eu acabei de criar um inteiro 5, var x, que é um inteiro, e recebeu o valor 5, e eu estou retornando x. Só que eu estou retornando x como inteiro. O que ele vai fazer? Ele vai copiar o valor de x para fora. Então eu vou pegar isso daqui, vale recebe pega inteiro,
Se eu aumentar o value mais 1, e depois eu imprimir pega inteiro, eu peguei esse valor, isso daqui fez uma cópia, porque aqui eu não tenho ponteiro, não tenho nada, é só valor. Então isso daqui vai receber o valor 5 que eu estou copiando para ele. Esse valor 5 vai se tornar 6, então esse cara é 6, mas quando eu chamar a função pega inteiro, ele vai estar retornando uma nova cópia do elemento que está aqui. Estamos juntos, sim ou não? Tá? Então, isso daqui ainda é 5. Isso daqui ainda é 5, porque todas as vezes que eu chamo a função, ela pega uma cópia daquele valor. O valor está sendo copiado. Tá? Vamos mudar agora. Ao invés de retornar o x, ou seja, um valor de um inteiro, eu vou retornar um endereço. Preste atenção agora. Então, eu não estou dizendo qual o valor de um inteiro. Eu estou dizendo aonde está um bloco de memória. X foi inicializado com 5 e agora eu estou dizendo onde está o X. Então, eu estou dizendo onde está esse bloco que ele criou bem aqui. Tudo bem? Então... Tá? Bora lá. Só que o que acontece? Se isso daqui fosse uma linguagem como C, eu teria um erro na hora. Isso aqui ia disparar um problemão. Porque toda memória que é criada dentro de um bloco, ela é totalmente desmanchada na hora que aquele bloco é desfeito. Só que como é que o Go pensa? Ele pensa, ops, eu estou vendo que eu tenho um bloco de memória escapulindo dessa função. Então eu vou jogar essa informação na heap. Essa informação que é recebida aqui, ela não é um inteiro. Você está vendo aqui, ó? Isso daqui não é um inteiro. A gente diz que isso daqui é um ponteiro para inteiro. E aí, para manipular esse endereço, eu sempre preciso ficar colocando o asterisco na frente. fmt.println value. Aí eu fico preso com ficar colocando sempre um asterisquinho na frente. Tá? Beleza. Beleza, por enquanto vamos ficar com esse daqui. Vamos ver qual é a próxima coisa que eu vou... Então, todas as vezes que eu chamar a função, ela vai pegar esse bloquinho, ela vai criar um novo bloco e alocar memória dinamicamente e retornar um bloco diferente. Tudo bem. Vamos lá. Ok. Por que isso daqui é importante? Vocês lembram que a gente mexeu com struct semana passada, não foi? Alguns boiaram legal, mas eu vou fazer aqui um contador. Contador. Struct. Value, que é um inteiro. Então, o meu contador, ele serve para contar coisas. Se eu quisesse aumentar esse valor, eu poderia criar uma função aqui, incrementar, que recebe um contador e incrementa esse valor. Só que vocês já entenderam que se eu passo isso daqui normalmente, o valor não aumenta, porque esse valor vai ser copiado. Então, se eu tentar fazer c.value mais 1, isso daqui não vai aumentar de fato. Então, vou criar o c, que é um contador, onde o valor começa com 2. Se eu chamar incremento de c e eu imprimir
o C vai continuar sendo 2, porque isso daqui recebe o bloco por cópia. Se eu quero que esse bloco seja alterado, eu preciso colocar aqui um asterisco, para dizer, olha, eu quero o endereço do bloco, e aqui eu preciso passar com um e comercial. Aqui eu estou dando para ele o endereço do bloco, ele recebe o endereço do bloco, aí acessando o bloco real ele consegue fazer as alterações. Isso aqui foi a primeira técnicazinha que a gente viu. E agora ele consegue aumentar. Todas as vezes que eu chamo incremento, ele consegue aumentar. Tudo bem? Só que o Go, ele tem uma outra forma mais polida de eu trabalhar com structs e ponteiros, que é fazendo um modelo que a gente chama de métodos. Isso daqui é um modelo de função. Eu crio uma função que recebe uma struct. No modelo de método, a minha struct, ela é a responsável por invocar a função. Ó, eu só fiz mudar ela de um canto para o outro do bloco. Então, ao invés de dizer que eu quero fazer o incremento e passando C, eu posso dizer que a partir do C eu quero executar incremento. Só que o Go, ele não precisa dessa sintaxe aqui de comercial quando a gente está pensando no modelo de método. E aí a sintaxe fica bem mais legível. Então, bora lá. Vamos revisando, tá bom? Revisando que são muitos pequenos detalhezinhos. Mas para tudo que a gente for fazer daqui para o final da disciplina, para quando vocês forem chegar em C++, a gente vai usar só isso o tempo todo. Então, vamos focar no que é que a gente precisa. Número 1, eu tenho estruturas representando entidades, representando dados. E elas coletam uma série de informações. Número 2, eu tenho métodos, ações que alteram o estado dessa estrutura. Então, por exemplo, aqui, incrementar vai pegar o meu contador e aumentar o valor de 1. O que é que faria o decrementar? Decrementar faria o quê? Pega o meu contador e diminui de 1. E o que é que faria a função resetar? Reset. 0. Então vamos lá. O que é que a gente está fazendo? Adicionando camadas de comportamento para o meu contador. Se eu não colocar isso daqui, ele não vai alterar o elemento de verdade. Ele vai receber só a cópia. Tá certo? Daqui a pouco a gente pode debater por que é que existe a opção de ele receber o ponteiro e receber a cópia. Então vamos fazer aqui, ó. Eu criei um contador vazio, chamei incremento 3 vezes, mandei imprimir, chamei decremento, mandei imprimir, chamei para resetar e mandei imprimir. Então vamos ver o que vai aparecer. Ó. 3, que eu chamei incremento 3 vezes, 2 que eu chamei o decremento e 0 que eu mandei resetar. Tudo bem? A sintaxe aqui, ela pode parecer que fica feiozinha, mas quando a gente começa a utilizar, a gente vê o quão legível isso daqui se tornou. Porque eu não preciso mais ficar passando um monte de parâmetros para cima e para baixo. Eu chamo ações que manipulam os dados. Tudo bem, meu povo? Vamos fazer aqui... Vamos fazer um comigo pra gente treinar, tudo bem? Vamos fazer um gato. O pessoal adora quando eu faço gato. Quais são os atributos que um gato tem? Quais são as variáveis que especificam um gato?
Ah, a cor do gato é uma variável boa. Cor do gato é uma string. Que mais? Tamanho, não? Não, todo gato é do mesmo tamanho, não? Adulto, sei lá. Raça é bom, raça. Raça também é um string. Nome, o gato não tem nome, não? Nome, é um pet, o nome dele é um string. Vidas é um inteiro. Beleza? Então tá aqui, o nosso gato tem nome, tem raça, gato tem raça? Não, mas assim, massivamente eles não têm, né? Eu só conheço 2 raças de gato. É o siamês e o normal. Não. Mas assim, é muito mais comum você, para um cachorro, olhar e identificar, olha, é um husky siberiano, é um pinche, é um Yorkshire, do que gato. Gato eu acho que é uma coisa, talvez é porque a nossa cultura de gato seja uma coisa mais de rua, então eles... Eu vou tirar a raça, por exemplo, o Garfield é que tipo de gato? É um gato ruivo. Não, tira, deixa só a cor mesmo, só a cor. Gato de cor, pronto. Vamos assim, vamos lá. Então, já que você entendeu que isso daqui representa uma entidade, a gente poderia criar métodos que manipulam, por exemplo, idade é bom, idade, gato, idade em inteiros, em anos, tá certo? Então, vamos pensar aqui em métodos para manipular o gato. A primeira coisa, eu poderia criar um método para transformar o gato, essa struct, que é só um pacote de dados, em texto. Então, a gente pode chamar isso daqui de um func string. Como eu estou manipulando o gato, eu vou colocar ele do lado de cá do parênteses, o lado de lá, porque eu vou chamar a partir de gato. Como o meu string, como o meu método não vai alterar o gato, não faz diferença eu colocar como asterisco ou cópia, porque eu não pretendo alterar o elemento. Aí aqui a gente tem uma decisão. Se você quer criar algo que você quer evitar cópias desnecessárias, você coloca como asterisco, porque aí você sabe que essa informação não vai ser copiada. Mas se você quer manipular sem ter o perigo de alterar o original, aí você poderia colocar cópia. Vou colocar aqui cópia só para mostrar como não vai alterar a informação. Isso daqui vai transformar o nosso gato em texto. Então eu vou retornar. Eu mesmo vou montar o texto. fmt.sprintf. Vai começar com o nome dele, e aí eu vou colocar %s, que vai ser o nome, aí depois a idade, %v, que vai ser a idade, a cor, %s também, e eu não quero mostrar as vidas, porque não faz sentido, né? Não faz sentido, a gente não dá para pegar, olha, quantas vidas aquele gato ainda tem, quantas vezes ele ainda pode cair de cima do muro antes de morrer, não, deixa aqui. Eu quero só saber se ele está vivo, pronto, está vivo. Está vivo, vai ser, pronto, então, o que eu vou passar aqui de informação? O nome vai ser g.nome. Idade, g.idade, cor, g.cor, e tá vivo se g.vidas for maior do que 0. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer aqui também uma outra função, uma função criar gato. Função criar gato. Criar gato cria um gato. O que é que eu preciso para criar o gato? O nome, a cor e criar gato sempre começa novinho, 0 anos de idade e 7 vidas.
nossos gatos vão começar tudo zerado de fábrica. Recém-nascido e com 7 vidas. Então, o que eu quero retornar? Bora lá. Eu quero retornar um gato. Aqui eu estou criando o bloco, o objeto, tá? Então, vamos lá. Nome do gato é o nome que a pessoa pediu para batizar o gato. O gato é o Ralph. A cor do gato é o nome que ela pediu para botar a cor. Mas a idade do gato começa com 0, idade nascendo de fábrica, gato. E vidas vão ser 7. Ele está reclamando porque eu estou dizendo que estou retornando esse gato, mas de fato eu não estou retornando. Está aqui um gato. Está vendo aqui, ó? Criando um gato a partir disso. Está vendo? Eu estou criando o bloco de dados gato a partir disso daqui. Se eu quisesse criar já como alocação dinâmica, bastava dizer que eu vou criar um gato e aí eu faço isso. Se eu faço isso, eu estou colocando essa informação na RIP, já de cara. Porque eu estou criando um bloco de dados e retornando o endereço desse bloco de dados para fora da função. Então, isso aqui é alocação dinâmica. Ó. Alocação dinâmica. Vocês vão ver que a gente acaba não usando, assim, normalmente a gente não vai usar essa sintaxe fora daqui, mas ela é muito útil para expressar que eu estou criando algo que vai ser manipulável, o estado dele vai mudar. O gato vai estar mudando, ele vai estar envelhecendo. Por exemplo, como seria um método para o gato fazer aniversário? Gato fazer aniversário. O que é que o fazer aniversário faz? Aumenta a idade. G.idade aumenta de 1. Será que esse método vai funcionar? Ele vai de fato aumentar a idade do gato? Olha para a assinatura dele. Tem que botar asterisco. Tem que botar asterisco, porque se eu não botar asterisco, ele vai estar recebendo a cópia do gato e alterando a cópia do gato. Eu quero que o meu gato faça aniversário. Comprei um bolo, tá certo? Então vamos lá, vamos testar aqui. Preciso de um gato. O nome do meu gato vai ser Ralph. Como é que se escreve Ralph? Ralph. É porque quando ele nasceu passaram com a bicicleta em cima do rabo e só ficou Ralph Rabo. Bora lá. Meu Deus. Vamos lá. Qual é o método que cria um gato? Criar gato. Criar gato. O nome dele é Ralph, porque ele só tem metade do rabo. E ele é de que cor? De que cor é o Ralph? Vocês querem botar o Ralph de que cor? Laranja? O Ralph é laranja. Se eu pedir para imprimir o Ralph, olha que legal. Estou pedindo para imprimir o Ralph. O método que vai ser invocado vai ser esse daqui. Mesmo que eu não chame Ralph.string. Vou chamar aqui, só para a gente ver, ó. Nome Ralph, idade 0, cor laranja, tá vivo? Verdade. Só colocar aqui, vivo, verdade. Se eu tirar isso daqui, mesmo assim, ele ainda vai chamar o método que eu criei. Você está vendo? Nome, idade, cor e se está vivo. Porque esse método, chamado de string, sem parâmetros, e com esse retorno, já é um método padrão do Go, que é um método que se eu colocar, ele entende que é a forma como eu vou transformar esse objeto em string. Se eu mudar o nome do método, por exemplo, string minúsculo, olha como foi que ele escreveu. Ralph 0 laranja 7 e é um ponteiro. Mas não, eu quero que ele transforme o Ralph em string. Ralph 0 laranja vivo. Ok, vamos bater os parabéns do Ralph. Como é que eu faço para bater os parabéns do Ralph? Observe que eu estou colocando o gato do lado esquerdo. Então, fazer aniversário é um método. Ele é chamado a partir do gato. Eu poderia dizer Ralph.fazer aniversário. E aí, quando eu imprimir o Ralph,
vai mostrar que o Ralph agora tem um ano vivo, por enquanto, certo? Se o meu método não fosse assim, se o gato tivesse aqui do outro lado, ó, tá vendo? Então eu não poderia chamar ele como método, eu teria que chamar ele como uma função normal. E aí para cá eu passaria o Ralph, tá vendo a diferença? Agora, ó, eu estou usando como um parâmetro normal, fazer aniversário, e aí eu passo o gato, passo como ponteiro, e aí ele consegue aumentar a idade do gato. Se eu estou passando como função, o Ralph é um parâmetro da função, tá vendo? Ele é um parâmetro da função. Aqui funciona da mesma forma, tá certo? Só que aqui ele é o objeto que invoca a função, e do outro caso ele é um parâmetro da função. Deixa eu tirar o Ralph daqui e jogar para lá. Não é halt. Halt é parou. Fazer aniversário. Ok. Vamos atirar uma pedra no gato. Atirei o pau no gato. Qual é a forma mais fácil de matar um gato? Ok. Atropelado? Atropelado é bom. Atropelar. Não, ser atropelado. Só dando um contexto histórico da minha relação com os gatos. A minha avó, ela mora numa cidade lá em Itaiçaba, e ela sempre gostou muito de criar gato. Só que a casa dela ficava perto da rua, tipo assim, a casa dela é uma casa de beira de estrada, e aí na frente da casa dela, uns 20 metros, é uma rua onde passam os carros que vão para Jaguaruana, Aracati, então sempre passa carro, a 120, 130, 150 km por hora. Então, a minha infância foi criando gato e vendo os gatos morrendo atropelados, porque os gatos não tinham tempo de escapulir quando o cara passava em alta velocidade, tanto que teve uma época que minha avó tentava prender os gatos dentro de casa, entendeu? Então, só para dizer que existe contexto nesses gatos aqui, né? Vamos lá. O que acontece quando tentam atropelar o gato? Ele perde uma vida. Vidas diminui. Só que ele pode ficar com vida negativa? Se ficar com vida negativa, ele morre. Não faz sentido, né? Chegou em 0, morreu. Então, se a quantidade de vidas for maior do que 0, então a gente muda aquele lá que tá vindo. A gente tira, né? Se a quantidade de vidas for maior do que 0, a gente tira uma vida. Vamos mandar uma mensagenzinha agora. Se quantidade de vidas maior do que 0, a gente tira uma vida. Ele pode ter morrido, né? É verdade. Então aqui eu vou precisar de outro if. Se a quantidade de vidas, se g.vidas for igual a 0, fmt.println, print ln, g.nome, morreu. fmt.println, g.nome, escapuliu. Tá certo? Então, cada vez que tentam atropelar o pobre do gato, ele pode morrer ou pode escapulir. Então, vamos tentar matar aqui o Ralph. Tá certo? Vamos tentar aqui. Ralph tá vivo. Ralph tá vivo. E aí... Agora, atenção nos nomes, presta atenção. Quando eu estou criando um método, o método é chamado a partir do objeto. Então, se o meu método fosse atropelar, ia parecer que o gato está atropelando alguém. Faz sentido?
gato ponto atropelar, e aparecer que o gato estava atropelando alguém. Como eu estou chamando o método a partir do gato, faz mais sentido, por exemplo, ele está dizendo assim, tomar dano, perder vida, né? Então, ser atropelado. Então, vamos tentar atropelar o nosso Ralph aqui 3 vezes, tá certo? Ralph escapuliu, escapuliu, escapuliu. Se eu mandar mostrar o gato, não dá para ver a quantidade de vidas que ele tem, mas a gente sabe que se o nosso código está certo, ainda tem quantos? Ainda tem 4 vidas. Se eu continuar insistindo, ficar indo para frente e para trás na moto, uma hora eu vou conseguir atropelar o Ralph. Se por acaso ele já tiver morrido, cuidado, bicho morto na pista. Ok. Tá aqui a nossa odisseia com o Ralph. Quantas vidas ele gastou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª, Ralph partiu, foi de Vasco. E aí depois não tinha mais o que fazer com o Ralph. Tá certo? Só queria deixar claro que a aula de hoje é completamente lúdica. O objetivo é só utilizar algo, um tema sensível para vocês prestarem atenção no conteúdo. Tá certo? Eu nunca atropelaria gatos. Pombos, certeza, mas gatos jamais. Vocês não tentam atropelar pombo, não? Vocês não dirigem, não, né? Quando estão na... Então, vamos aqui, pessoal. Vamos aqui fazer uma revisãozinha desse código, tá certo? Então, o que a gente tem? Número 1, a gente tem um struct com os dados que representam a nossa entidade. Tudo bem? Número 2, a gente tem uma função que cria um gato. Observe que ela não é chamada a partir do gato. Ela recebe os parâmetros e cria um gato passando alguns dos parâmetros que eu coloquei para ela e outros que ela identifica que fazem sentido. Então eu passo o nome e a cor, ela cria a idade e vida. Aqui para criar o gatinho recém-nascido. E ela me retorna um ponteiro para gato. Por que isso daqui é legal? A partir de agora, a gente já vai ter todas as ferramentas que a gente precisa para construir projetos interessantes, tá certo? Então, eu acho que a partir já da semana que vem, eu vou fazer a seguinte... Não, a partir de amanhã já, eu vou fazer a seguinte ideia com vocês. Em sala, a gente vai construir projetos, jogos, entendeu? Outras coisas. E em casa, vocês escolhem se dão continuidade aos exercícios que vocês estão fazendo, porque eles têm um step fácil, ou vocês querem continuar a disciplina através de projeto. Eu sou bem livre em relação ao que você gosta de fazer, porque sempre tem os dois casos. Tem os alunos que querem, eu queria fazer o meu joguinho aqui do Pac-Man, eu queria fazer alguma outra coisa. Eu vou trazer projetos diferentes com bibliotecas, porque agora a gente já tem tudo que a gente precisa. A gente tem structs, a gente tem ponteiros, a gente tem funções. Eu tentei fazer o da semana passada de cartas, mas eu vi que ficou complicado demais. Talvez se eu retomasse ele amanhã, a partir do que a gente viu hoje, ele se tornaria mais palatável. Mas qualquer projeto vai ter esse corpo, ou seja, estruturas que vão sendo manipuladas. Quero fazer uma biblioteca, uma gestão de livros. Você vai ter uma estrutura livre.
você vai ter uma estrutura estante, você vai ter uma estrutura que representa dados do empréstimo. E esses elementos eles vão conversando. Realizar o empréstimo é tirar um livro da estante e colocar para um aluno, entendeu? Então, o tempo todo, programar é ficar manipulando esses dados que vão ficar indo e voltando de um lado para o outro. E o que é que a gente precisa? Uma forma de criar estruturas, tá vendo aqui? Uma forma de manipular o estado delas, tá vendo aqui? Uma forma de interagir com elas utilizando lógica, seja, eu só posso pegar um livro se o livro existir, mas eu só posso pegar o livro se o livro existir e o livro não é cativo. Eu só posso colocar o livro para o aluno se o aluno tem menos do que 7. E eu só posso colocar o livro para o aluno também se ele não tem dívidas com a biblioteca. É uma lógica que manipula um livro que está no estante e um aluno. Tudo bem? E a partir daí a gente vai fazendo de forma incremental o código de interação. É sempre de forma incremental. Cria um pouquinho, adiciona funcionalidade, testa, adiciona outra funcionalidade, testa, adiciona outra funcionalidade, testa. Então aqui a gente está no finalmente da disciplina. A lógica do que a gente queria construir, a gente já viu toda a básica. A gente viu strings, vimos funções, vimos ponteiros, vimos structs. Vai ficar faltando para amanhã a gente ver mapas, mas aí amanhã a gente termina a matéria oficial da disciplina inteira. Aí a partir de agora é só passar o próximo mês inteiro treinando. Aí vocês escolhem. Eu vejo que não faz sentido ficar resolvendo um monte de exercícios aqui, porque vocês estão em níveis totalmente distintos de técnica. Tem gente que está lutando ainda com vetores, outros que já terminaram strings. Então, eu vou sempre trazer uma coisinha diferente, baseada em pequenos mini projetos. Tem jogo de digitação, tem batalha Pokémon, tem um... Oi? Quem quiser pode dar fora sala durante esse tempo? Hã? Próximo mês, já pode dar fora sala ou... Não, porque eu vou estar fazendo essas coisas em sala de aula. Eu não tenho mais matéria para dar, mas a gente vai ter os projetos para fazer em sala. Entendeu? Aí eu posso combinar um dia de prática, um dia de projeto. A gente pode fazer assim. Tudo bem? O meu plano é nós termos mais 3 semanas. O semestre tem mais 5 semanas, porque o pessoal que ficou de quarta, quinta e sexta está muito atrasado com conteúdo. Vocês sabem porque vocês têm aula com o pessoal de quarta, quinta e sexta também, né? Então, agora, essa semana já vai ser a 4ª semana do semestre que eles vão ter feriado. Enquanto a gente está na 12ª, eles estão indo para a 9ª semana do semestre, ainda em termos de carga horária corrida. Então, nós temos muita folga em termos de tempo para treinar. Ou seja, mesmo que você tenha progredido devagar, se você já chegou ali em vetores e continuar fazendo semana após semana no mês que vem, você consegue chegar na carga de horário adequada, tudo bem? Agora, chegar no horário da aula, fazer os exercícios e não faltar. Combinado, meu povo? Tudo bem? Mas também para não ficar só fazendo exercício um mês. Aí uma aula por semana eu trago um joguinho, uma coisa interativa, algo para poder... Faz na hora, entendeu? A gente faz na hora, tá certo? Eu mostro e ensino vocês a fazer instalação, porque vários deles exigem instalação, e aí a gente faz na hora. Não, é porque assim, eu tento deixar... não sei se vocês veem, mas lá no finalzinho do TKO tem projetos, jogos, tá vendo? Então a gente vai fazer aqueles projetinhos. Só que alguns eu preciso mostrar como é que instala, explicar qual é o contexto. Normalmente eles têm vários níveis. Nível 1, 2, 3, 4, Blackjack. Vocês já jogaram Blackjack na vida? Número 21. 21. Só que o Blackjack não é só contar as cartas, você tem a mesa mostra uma carta para ela, dá 2 cartas para a pessoa, aí a pessoa escolhe quantas cartas quer pedir, enquanto ela pedir, pode ser de um jogador, pode ser de 2 jogadores, então assim,
as pessoas, algumas gostam de fazer projeto, outras preferem fazer questão. Eu gosto de deixar livre. Então eu vou analisar o que foi que ela conseguiu fazer, o que foi que ela aprendeu, o tempo que ela utilizou para fazer. Então, se você quiser, a partir da semana que vem, já parar com os exercícios e cair de cara só para fazer os projetos, tudo bem. Por que é que eu abri mão dos... Por que é que antes eu obrigava todo mundo a fazer projeto? Por que foi que eu parei? Porque quando o aluno está muito cru no nível de programação, tentar fazer projeto é muito frustrante, que ele quer fazer algo e não sabe fazer. Aí ele fica preso naquilo, eu queria fazer tal coisa, e não consegue sair do canto. Então, talvez para esse aluno que não treinou o suficiente, não se sente seguro para percorrer um vetor, achar um elemento dentro do vetor, é melhor ele voltar para os exercícios individuais. Entendeu? Então, talvez para ele seja melhor ficar nos exercícios individuais até terminar o semestre. Agora, se a pessoa já está suficientemente segura e queria, já enchi o saco de fazer exercíciozinho assim, eu queria criar uma coisa minha, da minha cabeça. Aí eu vou colocar as ferramentas, a gente vai ter elementos interativos, tem um bem legal que é o joguinho de as teclinhas vão caindo e a gente tem que digitar, entre outros, e você faz o que você tiver mais graça de fazer. Eu acho que assim funciona bem. Pode ser? Tudo bem? Bora.